Quero montar o meu consultório de fonoaudiologia, mas eu não sei por onde começar. Meu nome é Maurícia Gomes, eu sou fonoaudióloga e essa é disparada a mensagem que eu mais recebo de fonoaudiólogos. Fonoaudiólogos recém-formados, fonoaudiólogos que já são formados há algum tempo, mas não sabem por onde começar, querem ter o consultório, querem ter o seu espaço de atendimento, mas não sabem o que eu preciso ter, como que funciona. Calma, eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo um passo a passo do que você precisa entender para montar o seu consultório de forma eficaz, da maneira correta. Como que você vai começar de maneira correta? Vamos lá? Primeiro, você precisa entender e definir quais serviços você irá oferecer no seu consultório. Quais serviços? Fonoaudiologia? Quais áreas da fonoaudiologia? Todas as áreas? Coloca isso no papel. Quais serviços você vai oferecer no seu espaço? Vai ter psicólogo? Vai ser só fonoaudiólogo? Futuramente, você pretende fazer parcerias com outros profissionais? Tudo isso é muito importante que você defina antes mesmo de abrir o consultório. Quando você define isso, quais os serviços que você irá oferecer no seu consultório, você precisa definir o espaço físico. Onde que você vai atender? Vai ser de forma online? Vai ser presencial? Você vai alugar um espaço só para você? Ou vai sublocar? Ou você vai começar de onde você está? Porque se você hoje trabalha numa clínica de outra pessoa, você pode começar aí onde você está, com o seu consultório aí mesmo, com o seu consultório particular. Existe maneira de fazer isso de onde você está. Então vamos lá. Definiu os serviços que você vai prestar, que você vai oferecer no seu consultório. Você definiu se vai ser só fono, só psicólogo e quais áreas da fonoaudiologia. E depois você vai definir o espaço. Qual espaço? Como é que vai ser? Uma sala, 2 salas, 3 salas? Tudo isso é importante você definir antes de sair montando o consultório. Coloca no papel. Você precisa também colocar no papel o valor dessas despesas fixas. São custos fixos que você vai ter para manter o seu consultório. Custos fixos independe de entrar paciente ou não, de ter paciente ou não. O que é isso? Aluguel, condomínio, luz, contador, internet. Esses custos vão instalar todo mês. Essas despesas vão instalar todo mês e você precisa pagar. Então, coloque isso no papel, quanto que você está disposto, de acordo com as suas necessidades, quanto que você consegue investir no seu sonho, no seu consultório. Depois que você fez isso, é muito, muito, muito importante você definir o seu nicho de atuação. O nicho de atuação é a coisa mais importante na hora que você pretende montar um consultório particular. E o que é o nicho de atuação? Eu sou especialista em voz, então o meu nicho de atuação é voz. Não, não é isso. Não estou falando sobre isso. Você vai pensar no nicho de atuação como o seu paciente ideal. O seu paciente, lembre-se, para você montar um consultório e você viver de atendimento particular, você tem que colocar sempre o paciente no centro. No centro. Tudo vai ser com base nele. E eu chamo isso de paciente ideal. Qual o seu paciente ideal? Aqui você vai definir a idade, quais as dificuldades dele, quais as dores dele. Pode ser dores físicas, dores emocionais. Você vai descobrir quais os objetivos do seu paciente, o que ele busca. Quando ele procura um fonoaudiólogo, o que ele busca? Isso é muito importante. O nicho de atuação, o paciente ideal, é onde você vai gastar mais energia, é onde a sua vida vai ser para ele. Você vai dedicar a sua vida para esse paciente. E você vai estudar as dores dele, as dificuldades dele, os objetivos, tudo. E você precisa ter isso muito bem definido. Aqui eu bato de novo na tecla que não dá para ser fono generalista, para atender de tudo. Não dá. Você tem que focar em algo. Ai, Maurícia, mas como faz isso? Eu tenho dificuldade porque eu gosto de várias áreas.
da fonoaudiologia. Hoje eu trabalho com voz, com linguagem. Como que eu escolho? Existem ferramentas para você fazer isso de maneira eficaz, de maneira correta. Aqui eu vou falar de alguns pontos importantes que você precisa definir para você definir o seu nicho, que você precisa entender. Primeiro, você precisa entender qual o seu perfil. Onde que seu coração bate mais forte? É atendendo criança? É atendendo adulto? É atendendo idoso? Ou é atendendo os recém-nascidos? Sim, idade é muito importante. Você precisa definir também a idade do seu paciente ideal. Depois que você descobrir isso, você vai tentar entender para definir o seu nicho de atuação de acordo com a sua experiência como fonoaudiólogo e as suas especializações. Qual o problema que você resolve? Isso é importante você alinhar também. Você tem experiência em que casos? Quais casos de sucesso que você já realizou na fonoaudiologia e que deu certo? Coloca isso também no papel. Algo importante de você definir aqui também é a questão da concorrência. Quando eu falo de concorrência, eu estou falando de você fazer um mapeamento aí mesmo da sua região, com outros fonoaudiólogos, o que esses fonoaudiólogos eles fazem. Já tem muito fonoaudiólogo atendendo linguagem? Talvez é melhor você ir para outra área, então. Fazer esse mapeamento, buscar entender como que está a concorrência é muito importante. E isso depende de cada região. Mas nada impede de você ter um nicho de atuação igual da sua colega, não tem problema nenhum. Mas você precisa ser muito específico aqui. Por exemplo, vai ter fonoaudiólogo que trata pacientes afásicos adultos. Linguagem para pacientes adultos, por exemplo. Tá bem específico, não está? Se o seu público é infantil, se você gosta de atender criança, você traz o seu nicho de atuação para criança. Então você começa a trabalhar com linguagem infantil. E aí você pode ir muito mais além, você pode ser muito mais específica. Você fala, olha, eu vou voltar o meu trabalho para crianças autistas, que têm dificuldade na comunicação. Ponto, perfeito. Eu sempre falo que quanto mais específico o seu nicho de atuação, melhor. A chance de você tornar-se referência naquilo é muito maior. De você tornar-se referência em algo por você ser muito específica. Porque você vai entender o seu paciente ideal. Você vai entender o que ele precisa, o que ele busca e como que você vai resolver isso. Por isso que é tão importante. Outro fator bastante importante na hora de definir o nicho de atuação é você começar a pensar em algo novo, em algo inovador. O que existe na fonoaudiologia que é pouco explorado? Qual área de atuação tem poucos fonoaudiólogos atuando? O que me impede de ir para aquela área de atuação? Comece a pensar nisso. Faça essas perguntas para você. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você definir um nicho de atuação. Quando você começa a olhar por esse lado, começar a inovar também, busque coisas novas, áreas novas na fonoaudiologia. Você pode falar assim, Maurícia, mas eu trabalho há 9 anos com linguagem. Nada impede de você fazer uma transição de carreira. Isso nada impede. Eu já passei por várias áreas da fonoaudiologia. Eu já trabalhei com linguagem, disfagia, motricidade orofacial, já trabalhei com aparelhos auditivos e hoje eu atuo exclusivamente com audiologia. Mas não é audiologia geral. O meu nicho é processamento auditivo central. Eu só trato pessoas que têm dificuldade no processamento auditivo central. Adulto, idoso, criança, tudo. Mas o meu paciente ideal, ele tem transtorno do processamento auditivo. E eu sei as dores dele, eu sei as dificuldades dele, eu sei os objetivos dele e eu sei como ajudá-los. Por quê? Por que eu sei? Porque eu foco nele. Lembra que o paciente no centro? Lembra que você precisa entender o seu paciente, entender ele da cabeça aos pés. Você precisa entender para você poder ajudar. E por isso que é importante definir esse nicho, porque se você abre muito, se você abrange muito,
Não dá, você não consegue ajudar todo mundo. Vai ficar ali um trabalho mediano. Você já ouviu falar assim? Fonoaudióloga tal é referência como fono generalista. Você já ouviu falar isso? Aí o que ela trata? Ela trata voz, linguagem, audição. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu escuto quando esse fonoaudiólogo, ele é específico. Eu escuto falar assim, você conhece fulana de tal? Não, quem que é ela? Ah, ela atua só com voz de cantores. Ah, ela trabalha com oratória. Ela ajuda profissionais da educação. Ah, ela é ótima em adaptação de aparelhos auditivos. Fulaninha trabalha com autismo. Ela aplica o método ABA. Olha aí. É muito mais fácil você tornar-se referência, tornar-se alguém que seja lembrado quando você especifica. É só você também pensar no médico, um médico clínico geral. E aqui você vai pensar um pouco na questão financeira. Quem é mais bem remunerado? O clínico geral ou o neurocirurgião? O neurocirurgião, porque ele focou naquilo. Ele focou em um nicho de atuação, ele se especializou naquilo. Então, deu para entender um pouco sobre a importância do nicho de atuação? Isso é muito importante na hora que você vai montar o seu consultório. Você definir esse nicho de atuação antes de iniciar. Porque aqui eu falo dessa importância tanto para você tornar-se referência naquilo e também na hora que você vai trazer o paciente para o seu consultório. Porque depois que você abre o seu consultório, vem a dificuldade. Como trazer paciente para o meu consultório? Como captar esses pacientes? E aqui é importante você ter bem claro qual o seu nicho, porque você vai direcionar tudo para ele. Tudo vai ser direcionado para ele. Ele precisa te encontrar. Ele precisa te descobrir. Quando você sabe o seu paciente ideal, o seu nicho de atuação, você consegue falar diretamente com ele. Por quê? Porque você conhece as dores dele. Você conhece as dificuldades, os objetivos. E aí você fala direto com ele. Por exemplo, se você gosta de rede social, Instagram, você vai direcionar os seus conteúdos para esse paciente ideal, para o seu paciente ideal. Você não vai postar no seu Instagram conteúdos que abrange a fonoaudiologia inteira, não é o seu objetivo. Não se você quiser chegar no número de pessoas X. Vocês estão conseguindo entender por que é tão importante definir o nicho de atuação que eu tanto... Vamos lá, continuando. Definir o nicho de atuação. O que eu preciso? Você vai precisar de um espaço e de alguns materiais que são essenciais para o seu consultório. E aí, esses materiais também você vai definir de acordo com a sua área de atuação. Mas, basicamente, você vai precisar de um espelho. É muito importante que o fonoaudiólogo ele tenha um espelho na sua sala. Porque se você atende voz, você precisa mostrar o modelo. Se você atende fala, linguagem, oratória, tudo isso é importante você ter no seu consultório. Algo também que é importante ter uma mesa, claro, um computador, sua cadeira, a cadeira do paciente e recursos terapêuticos. Eu gosto também, não só porque eu sou da área de audiologia, mas o otoscópio, ele é primordial. Se você é fonoaudiólogo, é interessante que você tenha um otoscópio. Porque mesmo que você seja da área de linguagem, às vezes chega um paciente para você que está com alguma dificuldade de fala, de linguagem. Acontece muito comigo, às vezes, de estar com dor de ouvido. Então, se você tem um otoscópio e você consegue ver aquilo ali de forma rápida, você consegue ajudá-lo para saber se precisa direcionar para um exame, direcionar para um otorrino. Então, é algo também importante do fonoaudiólogo ter no consultório. Mas tudo isso, os materiais que você precisa, os recursos terapêuticos que você vai precisar, vai depender do seu nicho de atuação. Algo também que você precisa ter ao abrir seu consultório é um contador. Fono. É muito importante que você tenha um contador. Ele que vai te ajudar para que você faça as coisas de forma legal, para que você não tome multa. Vai ser o contador que vai te ajudar. Mesmo que você não tenha CNPJ. Eu nem aconselho quem está iniciando já abrir um CNPJ.
Você pode iniciar como pessoa física mesmo. Você pode emitir recibo como pessoa física, ir atrás da documentação como pessoa física para o seu espaço, não tem problema. Mas você precisa de um contador. Porque no final do mês, no final do ano, é ele que vai fazer esse seu planejamento, vai ver o que ele precisa enviar para a Receita, para que você não tome multa. Ele que vai fazer seu imposto de renda para alinhar direitinho. Então, o contador, ele é essencial. Já o CNPJ, já falando do CNPJ, não é algo necessário no início. Você deixa para você abrir o CNPJ quando você já tiver o seu espaço, quando você já tiver seus pacientes particulares. Aí você direciona para abrir o CNPJ. E aí também tem a questão da documentação. Existem documentações que são obrigatórias. Muitas vezes, se você subloca um espaço, geralmente o espaço já tem. O correto é que ele já tem essa documentação. E aí você não vai precisar se preocupar. Por isso que eu falo muito da importância para quem está começando, começar sublocando mesmo uma sala. Ela já vai ter o laudo dos bombeiros, já vai ter os alvarás da vigilância sanitária, as licenças necessárias, tudo isso o espaço já vai ter. Mas se você está começando do zero e quer o seu próprio espaço, você precisa ir atrás dessa documentação. E você procura isso na prefeitura mesmo da sua região. Você se informa o que precisa, porque depende muito de cada região. Mas basicamente é alvará, licença, laudos dos bombeiros, isso é essencial, e o documento do Conselho de Fonoaudiologia. E é importante falar assim, se você tem fonoaudiólogo, se vai ser só fonoaudiólogo, você vai precisar do documento do Conselho de Fonoaudiologia. A partir do momento que você inclui outro profissional, você já precisa cadastrar esse profissional no outro conselho, que é a responsabilidade técnica. Isso é necessário. Precisa ter um responsável técnico pelos serviços. Fonoaudiólogo no Conselho de Fonoaudiólogo, psicólogo no Conselho de Psicologia, nutricionista no Conselho de Nutrição. E aí vai. Então, é importante você entender tudo isso, porque quanto mais áreas você abrange, quanto mais especialidades tem no seu consultório, mais documentos são necessários. Precisa de um responsável técnico para cada especialidade. Eu vou falar para vocês, isso não é barato. Você paga anuidade para cada especialidade. Não é o profissional que paga, é diferente. Existe o conselho, a anuidade profissional e existe a anuidade para clínicas, para consultórios. É diferente. Entenda isso. Então, o vídeo é sobre isso. Recapitulando, você precisa de um espaço, definir um espaço. Aí você define se vai ser online, se vai ser presencial, se vai ser uma sala só para você, ou sublocado, ou se você vai começar na clínica que você trabalha, como porcentagem, você define. Você precisa também de um nicho de atuação, que para mim é o mais importante. Você definir qual que é o seu paciente ideal. Você vai precisar de um contador. É muito importante ter o contador para que saia tudo direitinho, para que você não tome multa, para que você fique mesmo dentro da lei, legalizado. É preciso também você definir os serviços que você vai oferecer, vai ser só fono, vai ser fono, psicólogo, nutricionista, o que vai ter no seu consultório, tem que ter isso escrito, definido. E, por último, da documentação também é necessário. E aí você vai definir a documentação de acordo com a área de atuação, o nicho de atuação. Aí você vai atrás da documentação na sua região mesmo, na prefeitura, você começa a se informar sobre isso. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você tiver algum conteúdo que você gostaria que eu me aprofundasse mais, deixe aqui embaixo o nome do conteúdo, como por exemplo, captação de pacientes. Eu falei de uma forma breve das formas que dá para captar paciente, mas isso é um mundo e existe uma maneira correta de fazer. Se você quer entender mais sobre o assunto, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nesse canal, que eu vou me esforçar para fazer um vídeo para você sobre o assunto. Peço também que curta o canal, compartilhe e se inscreva, porque quando você se inscreve, o YouTube ele entende que aquele conteúdo é relevante para você e ele vai conseguir te notificar toda vez que eu postar um vídeo novo, para você não perder nada. É isso e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!